Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Moradores de Contagem vão ter que continuar a pagar IPTU no ano que vem. E aqui em BH acaba de sair a tabela do imposto predial e o reajuste será ali próximo à inflação. Termina daqui a pouco no Palácio da Liberdade o velório do ex-governador de Minas Gerais, Francelino Pereira. Câmara dos Vereadores de Uberlândia vai entrar na Justiça para manter aumento de R$ 3.000 no salário dos vereadores. Preço de materiais de construção varia até 180% em BH e o consumidor tem que pesquisar muito para acertar na compra. E quem vai viajar de avião precisa ter atenção na hora de comprar passagens. Hoje vamos falar sobre os problemas mais comuns. Crise econômica também reduz o número de doações às entidades filantrópicas. O cardápio tradicional de Natal ganhou um novo produto, o panetone salgado. Você já experimentou? E hoje também tem dicas da agenda cultural para o seu final de semana. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Vereadores de Contagem, cidade da Grande BH, autorizaram a Prefeitura a continuar a cobrar o IPTU em 2018. O projeto de lei que defendia que a isenção do imposto voltasse foi considerado inconstitucional pelos parlamentares. Por 27 anos, a população não pagou o IPTU. Populares foram fazer pressão para que vereadores votassem de acordo com a determinação judicial. Assim que nossa equipe chegou à Câmara Municipal, uma denúncia. Infelizmente, existem um movimento, pessoas que estão sendo pagas da cidade de Betim. Cerca de 50 pessoas foram pagas, tem ônibus que trazem essas pessoas aqui, já tem umas 4 plenárias, e eles ocupam os nossos lugares, evitando e assim impedindo as pessoas da cidade de se manifestar. Até tentamos ouvir o outro lado da história, mas... Você é de Betim ou Contagem? Contagem. Contagem? Mas por que vocês estão se escondendo? Você é de Betim ou Contagem? Enquanto isso, no plenário, vereadores defendiam os lados dessa disputa. Por 27 anos, Contagem adotou a isenção do IPTU para áreas abaixo de 720 metros quadrados. A votação hoje foi pelo parecer legal ou ilegal da proposta, já que em janeiro de 2016, o Ministério Público de Contas determinou que a Prefeitura promovesse a regularização da tributação, alegando que havia um descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após breve bate-boca, foi iniciada a votação e os vereadores, por 13 votos contra 7, decidiram pelo arquivamento do projeto. Houve confusão. Esse manifestante tentou invadir o plenário e teve que ser retirado pela Guarda Municipal. Com o resultado, continuam isentas apenas áreas residenciais com valor venal inferior a R$ 140 mil, aposentados e pensionistas com rendimento até R$ 5.190, cujo valor venal do imóvel não exceda R$ 500 mil, além de instituições educacionais e templos religiosos. Essa foi a segunda vez em menos de 5 meses que o projeto de lei foi arquivado pela Câmara Municipal de Contagem. Com esse resultado, a Justiça pode intervir? Tem alguma volta? Não, com certeza não. Esse projeto não. Esse projeto, a ação da Justiça, ela perde o objeto, né? Foi votado. A juíza, no pedido dela, ela pede que seja encaminhado o projeto às comissões. Ele já foi até votado aqui hoje. Então, certamente esse projeto, ele se encerrou no nosso município. O que nós vimos hoje na Câmara foi a maior traição à população de Contagem. O prefeito prometeu em cartório que manteria a isenção do IPTU, não cumpriu a promessa e hoje os vereadores ficaram do lado do prefeito, votando um aumento que, segundo os nossos cálculos, chega a 300% de aumento do IPTU. Nós não vamos aceitar, nós vamos praticar um ato de desobediência civil tributária e a cidade de Contagem não vai pagar IPTU. Em Nova Lima, outra cidade da região metropolitana mais polêmica. Moradores protestam contra um possível reajuste no IPTU. Eles alegam que terão aumento entre 500% e 700% no tributo. O projeto de lei foi enviado neste mês de dezembro para a Câmara e pretende beneficiar mais de 8 mil imóveis de baixa renda. E por aqui, a Prefeitura de BH divulgou hoje os valores e as datas de pagamento do IPTU de 2018. Na capital, o imposto terá reajuste de 2,94%, quase igual à inflação. A primeira parcela deverá ser paga até 15 de fevereiro.
Em coletiva, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que as guias para o pagamento do IPTU 2018, que começam a ser entregues pelos Correios no dia 4 de janeiro, chegam com 2,94% de reajuste no valor, conforme base de cálculo do IPCAE de janeiro a dezembro de 2017. A guia também pode ser impressa pela internet a partir do dia 1º de janeiro. Dos 810 imóveis submetidos ao imposto na capital, 61.580 vão ter aumento acima dos 2,94%. Desde 2015, a Prefeitura tem feito ações de identificar imóveis que estão com os dados cadastrais, que são fonte para esse cálculo do valor venal, errados. Então, você tem situações em que a pessoa tem um lote, constrói e não presta essa informação da existência de uma casa, inclusive prédios de apartamentos também irregulares, e com isso aí tem reflexo do IPTU. O desconto para quem pagar à vista ou antecipar 2 ou mais parcelas será de 5%, 2% a menos que no ano passado, quando o desconto foi de 7%. Já o reajuste, que no ano passado foi de 6,5%, agora foi menor, 3,6%. A Prefeitura de Belo Horizonte espera arrecadar R$1,760 bilhão com imposto. Atualmente, 84% dos contribuintes estão em dia com a Prefeitura. Os inadimplentes caem na dívida ativa do município. Para quem pretende fatiar a dívida, o pagamento pode ser dividido em até 11 meses e o vencimento começa no dia 15 de fevereiro e vai até o dia 15 de dezembro de 2018. Quem não concordar com o valor poderá procurar os postos de atendimento ou agendar pelo site pbh.gov.br/IPTU 2018. Os recursos do IPTU são aplicados na saúde e educação, obras viárias, transporte, lazer, segurança e manutenção geral da cidade. A Polícia Federal cumpriu hoje 43 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nas cidades de Ervália e Viçosa, na Zona da Mata, em uma operação que apura roubos contra agências dos Correios. Segundo as investigações, também há fortes indícios de que os suspeitos tiveram participação em homicídios e tráfico de drogas. Só nos roubos às agências dos Correios, o prejuízo causado pela quadrilha chega aos R$3.700.000. Nessa época de chuvas, obras de reparo são comuns. Seja dentro de casa ou em empresas, uma pequena infiltração pode virar um problemão. E na hora de comprar os materiais, o consumidor precisa ter muita atenção. Uma pesquisa mostrou que a variação de preços em BH pode chegar a 180%. O Marcos Paulo é dono desta academia, que fica no bairro Jardim América. Recentemente, com a chegada das chuvas, descobriu um problema no telhado do local. Teve um prejuízo de R$10 mil. Realmente a gente ficou um pouco apertado, porque no final do ano nós não tínhamos feito essa previsão e tivemos que fazer alguns paliativos no telhado para tentar amenizar. Não tivemos êxito com isso e fomos obrigados a trocar todo o telhado. E muita gente também teve prejuízos por causa das chuvas. Além de estarmos numa época chuvosa, segundo a CEMIG, a média de água que vai cair ficará acima do normal. E nessa situação, as vendas de materiais para reforma e construção aumentam. Mas é aí que o consumidor deve ficar atento. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente, os valores desses materiais podem variar até 180% aqui na capital mineira. A Juliana é gerente deste depósito. Neste ano, optou por não subir os preços. Nós estamos trabalhando com uma margem bem menor do que a gente trabalhava antigamente, mas fidelizando o cliente. Aqui, por exemplo, esta telha de amianto é vendida a R$18. O último reajuste no preço foi feito em 2016. Segundo a pesquisa do mercado mineiro, em outras lojas, o mesmo material pode chegar a R$26,90. Para a Juliana, ter uma margem de lucro menor tem compensado. Nós tivemos um reajuste no preço, mas conseguimos segurar para manter o cliente, né? Porque não está na época de ninguém ficar gastando demais. Se eu aumentar o preço, meu cliente vai sumir. A Câmara dos Vereadores de Uberlândia ainda não foi notificada da decisão da Justiça de cancelar o aumento salarial dos parlamentares. A Procuradoria da Câmara afirmou que vai recorrer da decisão para manter o aumento de R$3 mil concedido pelos próprios parlamentares. Ontem, após essa decisão judicial, o nosso repórter Ricardo Martins, da Band Triângulo, foi a uma coletiva marcada pela Câmara e chegou a ser agredido e insultado pela procuradora Alice Ribeiro Ferraz, que também é mulher de um vereador da casa, quando questionou se o aumento não seria imoral
dada a situação de crise econômica no país. Essa cena da agressão se tornou uma das mais compartilhadas nas redes sociais do país nas últimas horas. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, divulgou nota na qual repudia a agressão e afirma que nada justifica o que a procuradora fez, pois demonstra intolerância e desconhecimento em relação ao papel da imprensa. O assunto agora é de interesse de quem viaja de avião, seja para uma viagem curtinha ou mesmo internacional. Os passageiros desconhecem muitos dos seus direitos e deveres. O problema pode começar na hora de comprar as passagens e não prestar atenção, por exemplo, às multas por cancelamento ou perda de voo. Guardar todos os comprovantes é o primeiro passo para reivindicar os seus direitos de consumidor. Luciana comprou passagens de ida e volta para Brasília no início do mês, mas acabou perdendo o voo de ida. E para a surpresa dela, a companhia aérea informou que o voo de volta seria automaticamente cancelado. Quando eu cheguei no aeroporto, foi assim, já tinha acabado de fechar a chamada para o embarque, né? E a empresa falou, olha, em virtude do seu não comparecimento, quer dizer, eu estava no aeroporto, acabou a chamada, o tempo da chamada, eu estou cancelando um voo de retorno. Eu falei, mas como voo de retorno? Eu comprei duas passagens distintas. Não, porque a empresa determina assim. Por ser advogada, Luciana sabia dos seus direitos e fez questão de reivindicar isso junto à companhia ainda no aeroporto. Mas ela acredita que muitos consumidores devem ser prejudicados por esse tipo de conduta. A lei determina e a empresa tem que ter a responsabilidade perante o consumidor de cumprir a lei. E também até a própria resolução da 400, resolução 400 da ANAC, em que a empresa aérea não está acatando. Em 2017, quase 300 consumidores compareceram aqui no Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para registrar queixas relativas à compra de passagens aéreas. São as multas que são cobradas do consumidor quando ele desiste ou quando ele cancela esse voo. Muitas vezes essas multas não são informadas a ele e quando são do valor muito alto. Então essa é a primeira reclamação. A segunda é quando voos são cancelados e o consumidor não sabe a respeito dos seus direitos, a empresa acaba colocando o passageiro num voo no dia seguinte, ele poderia desistir, ter o dia de volta, poderia ter um endosso para outra companhia aérea, então a dificuldade no acesso aos seus direitos é também uma reclamação constante contra as empresas aéreas. Segundo Marcelo Barbosa, é importante que antes de comprar a passagem, o consumidor consulte sites especializados em pesquisa e comparação de preços, assim como as lojas e sites das companhias aéreas. Porém, a dica mais valiosa está na hora de comprar a passagem. No ato da compra, procurar sempre saber quais são as tarifas que são cobradas além do preço da passagem, como por exemplo a tarifa de embarque. E se porventura vai existir uma multa caso o consumidor desista ou cancele a sua passagem. E se mesmo assim, na hora de viajar, o passageiro tiver problemas ou se sentir lesado, ele deve guardar os documentos e procurar a justiça. Importante que o consumidor primeiro registre a sua reclamação junto à própria empresa aérea. Ele pode também formalizar a reclamação na agência reguladora, que é a ANAC, e não havendo solução, resta ao consumidor aí procurar o PROCON do seu município ou até mesmo o Poder Judiciário, munido de todos os documentos que ele tem que comprovam prejuízo causado pela empresa aérea a ele. E você vai ver a seguir, tradicional nas mesas de Natal, o panetone ficou diferente. Além dos doces, agora o consumidor tem os panetones salgados. Está sendo velado em Belo Horizonte o corpo do ex-governador de Minas Gerais, Francelino Pereira. Francelino Pereira morreu na manhã de hoje, aos 96 anos. As causas da morte não foram reveladas. Natural do estado do Piauí, o político era formado em Direito e filiado ao Partido Democratas. Exerceu mandatos como vereador de BH, deputado federal, governador e senador. O velório deverá ser encerrado daqui a pouco no Palácio da Liberdade, às 7h30. A família não informou detalhes sobre a cerimônia de cremação. Natal combina com panetone? A receita do pão doce italiano de massa úmida ganha as mesas dos brasileiros nessa época do ano. Tradicionalmente recheado com frutas secas, com o passar dos anos ele ganhou novos sabores e entrou na onda dos produtos gourmet, com recheio trufado e creme de nozes e avelã. E a última moda, você sabe qual é? O panetone salgado. Com uva passas ou sem? Com frutas cristalizadas ou mais simples? Já tem uma tradição em casa de tomar o café da manhã do dia 24 e 25 com panetone. No Natal, no café da manhã, não pode faltar panetone? Não.
e agora até salgado. Presente nas mesas natalinas, o panetone tem ganhado cada vez mais sabores. Tem panetone de frango com queijo, que delícia, gente. Tem de calabresa, tem também de presunto, variedades para todos os gostos que dão aquela água na boca. Muitas pessoas não gostam de passas, frutas cristalizadas ou até chocolate. Eu mesma prefiro salgado. Pensando nisso, eu tentei inovar. E para quem gosta mesmo do panetone de chocolate, mas quer fugir do convencional, não quer nada tradicional, pode optar pelo panetone gourmet. Aqui neste ateliê, na região da Pampulha, existem panetones de diversos tamanhos e sabores. A gente utiliza chocolate em barra, de uma marca importada, um chocolate em pó de nível bem superior, cheio de cacau, e é isso que difere. O importante é inovar, o importante é simplesmente fazer um Natal assim dentro das possibilidades das pessoas, mas sempre com muita qualidade. Doce ou salgado, com ou sem decoração. Pensou em Natal, já vem o cheirinho de panetone saindo do forno e aquela variedade de sabores para garantir mesa farta na ceia natalina. Natal é época de incentivar a solidariedade, mas as instituições de caridade têm sofrido com a queda na quantidade de doações. Muitas delas também dependem do trabalho de voluntários para as tarefas do dia a dia. E sem muita ajuda, os próximos meses serão difíceis. Os 8 idosos que vivem neste abrigo se tornaram uma família. O Centro de Assistência Benedito Venâncio, no bairro Boa Vista, região leste de Belo Horizonte, não tem convênio com a prefeitura. A casa é mantida por doações. Eles recebem assistência para preservar a saúde física e mental. E nessa época do ano, de Natal, tem um toque especial. É quando esperam receber presentes. Mantimento. Uma camiseta. Os pedidos são modestos, vão de artigos de vestuário à higiene pessoal, mas o presente também vem em forma de visita. De vez em quando, dá um beijinho, nem o presente, é o prazer, a visita que eles ficam muito felizes. Não é bom demais, me faz bem demais. Já na região norte da capital, o núcleo assistencial Caminhos para Jesus acolhe mais de 60 idosos e mais de 80 crianças carentes. Outras mais de 90 crianças acolhidas aqui têm sequelas de paralisia cerebral. São mais de 200 internos especiais. O núcleo existe há 49 anos e conta com mais de 400 funcionários de várias áreas, além de voluntários. 90% das doações vêm de pessoas físicas. A emoção que a gente quer passar para essas pessoas com carinho e ela retorna para a gente com um sorriso. Muito obrigada, Deus que abençoe, tenha um bom Natal, próximo ano novo. De acordo com o diretor do núcleo, a instabilidade econômica influenciou na quantidade das doações. A crise pega todo mundo, então alguns passaram a doar menos, outros foram obrigados a parar de doar, né? E então isso tem afetado um pouco as nossas reservas. Mas a gente precisa muito que essas doações realmente reacendam, voltem porque é uma qualidade de atendimento muito especial. Em clima de Natal, aos 3 anos de idade, Daniel, que é criado aqui desde que nasceu, chama por ele. Papai Noel. Como não se tocar? E por que não se tornar o bom velhinho do pequeno Daniel e de todos aqueles que necessitam de um pouco mais de atenção? Topa ajudar? Pense nisso. E você vai ver a seguir, fotógrafo registra trabalho de chefes de cozinha em restaurantes da capital e o consumidor pode levar a receita para casa. Hora de você programar o seu fim de semana. A Luciana Viana traz os destaques pra gente. Na telona, o mistério de um crime envolvendo uma família durante a década de 50, onde o melhor e o pior da humanidade é refletido através dos atos de pessoas aparentemente comuns. Bem-vindos a Suburbican, um filme policial, mas também com pitadas de comédia. No teatro, uma tendência para a alegria, que mostra o cotidiano de um cantor saudosista, uma mulher que aguarda a volta do filho e ainda outra sempre aflita por não ter força
forças para se levantar de uma cama. Sob o mesmo teto, os três atravessam juntos as estações do ano, compartilhando conflitos e pequenas alegrias. Roberto Menescal traz para a capital mineira o espetáculo que homenageia seus 80 anos de idade e os 60 anos da Bossa Nova. São 4 noites com convidados especiais como Danilo Caymmi, Léo Gandelman, Toquinho e muito mais. O clima é de Natal com molejão no Clube Chalezinho nesta quinta-feira a partir das 10 da noite. O City Hall recebe numa mesma noite Péricles e MC Davi, uma mistura de pagode e funk. E tem muito sertanejo com Eduardo Costa também nesta sexta-feira no Bailão Venda Nova. E Bochecha, o hitmaker mais famoso do país, vai relembrar sucessos da carreira no Observatório na noite de sábado. Programe-se, divirta-se. Foto de comida é quase uma unanimidade em qualquer rede social. Muita gente gosta de fotografar o prato quando chega à mesa, afinal elas são verdadeiras obras de arte. Tanto que um fotógrafo aqui de BH lançou um novo projeto. Enquanto chefes renomados trabalham nas criações na cozinha, ele registra cada detalhe, que vai ali dos bastidores até as reações do cliente. Imagens com sabor. Enquanto o chefe Oséias Gonzaga prepara um delicioso nhoque de mostarda negra, o Nélio fotografa cada detalhe e também ajuda na cozinha, colocando a mão na massa. Cada mistura no restaurante do Oséias é um flash. Tenho experiência das duas vivências, que é a fotografia quando eu comecei no Rio e a gastronomia que eu fiquei 15 anos fotografando para a Veja. Nélio acompanha passo a passo da receita, não perde nenhuma polvilhada. Nélio fazendo uma parte, eu fazendo outra, até na hora de servir, nós mesmos fomos nas mesas, você vai nos acompanhar e vendo a gente colocar o prato na mesa para o cliente degustar. E quando o prato fica pronto, hora de servir o jantar. A primeira degustação é com os olhos. Mostra a primeira foto para ela, vamos ver se essa imagem realmente tem sabor. Tem, o prato tá muito bonito. Dá vontade de comer? Dá. Posso mandar trazer? Pode. E quando realmente chega o momento de provar, prato aprovado, acompanhado de receita personalizada para que os clientes possam preparar o nhoque em casa. Além de tirar fotografias do passo a passo do prato, o Nélio também fotografa quem participa do jantar. Depois agora eles recebem essa foto por WhatsApp? Isso. Eu preparo a foto preto e branco, né? E mando para eles guardar com eles a recordação desse momento aqui no restaurante, o momento deles também, né? Como irmãos também. Gastronomia e fotografia. Olhar e paladar. Juntos, proporcionando imagem e muito sabor. Quem quiser acompanhar a programação dos jantares do projeto é só seguir no Instagram, neliorodrigues.s. E hoje à meia-noite a Polícia Rodoviária Federal começa a Operação de Natal. Os trechos mais movimentados das BRs que cortam Minas terão reforço de fiscalização até o final da noite do dia 25 de dezembro. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.